Veja, vamos continuar então aqui no mesmo assunto que a gente estava anteriormente. Então, a gente viu que a própria Torá já narrava que ia nascer o cristianismo. Assim como também a Torá narrava que o islamismo já existia. Porque na verdade a Torá está falando dessas três religiões e está falando no nível mais profundo da própria Cabala. Então veja, já era algo que era possível no mundo dos espirituais e já sabia-se o Eterno tinha criado as coisas assim mesmo. Então veio essas duas religiões que são muito violentas. Se você pegar o Alcorão, eu nunca li o Alcorão, não? Nunca achei nada de interessante, porque desculpa, gente, eu acabei até cometendo uma falta de educação aqui. Então, por que eu não achei o Alcorão interessante? Porque o Maomé ele era analfabeto. Então ele era um homem que se casou com uma viúva muito rica, até ele casar com essa viúva ele não tinha nada, e essa viúva era muito rica, ele se casa com ela, então ele começa a ter uns espasmos, não é? Como se estivesse entrando um ataque epilético, e ali ele então trazia essas informações. É dito que uma vez ele vai dentro de uma caverna, essa caverna então, o arcanjo Gabriel aparece para ele e sai da mão dele uma escada com 1000 degraus e assim o islamismo surge. Ele já surge ali no ano de 1600 e depois que ele surge ele começa a ser dividido. Então vão haver sentenças dentro do próprio islamismo com uma má interpretação da Torá. Por exemplo, se alguém roubar, uma pessoa furtou, ela vai perder a sua mão. Se ela roubar novamente, ela perde a outra mão. Não, perde. Eu acho que ela perde um pé, uma coisa assim. Não, corta-se o pé. Então ela fica com uma mão e um pé só. E talvez na terceiro roubo, se a pessoa tiver coragem ainda, eles vão matar. Então é uma lei severa que chama-se Sharia. E esse sistema está crescendo muito no mundo e ele é muito rígido, é um sistema muito rígido. Então vão proibir coisas absurdas, por exemplo, que a mulher não pode andar na rua sem uma burca. Ou seja, se hoje o Islã tomasse conta do mundo, todas as mulheres teriam que andar com aquela burca e seguir as leis da Sharia, senão eram mortas. Mortas ou açoitadas. A mulher não tem direito a estudo, a mulher não tem direito a nada. Então, a mulher só é mesmo para ficar em casa e cuidar dos filhos. O homem pode ter uma, duas, três mulheres, dependendo da quantidade de dinheiro que ele tenha para sustentar essas mulheres. Só é exigido que o que ele der para uma ele tem que dar para outra. Enfim, então é um sistema também que é uma árvore, não é? E aí ali já vai ter um símbolo de um deus lunar. Então quando você pega o Islã, você tem ali um deus lunar e que é chamado de, se vocês pararem para prestar, o nome é esse aqui, ó, que tem lá, que é Alá, né? Começa com, se a gente traduzir aqui para Torá e trazer para esse nível da Torá, o nome é ó, ó, é Aleph, Lamed, Aleph é Lamed e o Re, tá vendo lá? Que é o inicial do nome Elohim, que é rigor. Agora a gente entende por que que esse nome, que está ligado a Elohim, traz para o islamismo tanto rigor. E entendemos por que que Sara mandou Ismael embora. Veja,
a gente está falando dessa árvore que está dentro aqui de Malhut, tá vendo? Então, um sai de um lado e o outro sai do outro lado. Só que o próprio cristianismo, ele tem muito mais rigor do que o cristianismo tem mais rigor que o islamismo, pelo que eles fizeram na história. E por causa da proposta, veja, já estava escrito aqui que ele não veio trazer paz, não penseis, ó, não penseis que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz a Malhut, mas vim trazer espada, tá vendo? Então ele não fala isso. O que é muito contraditório com os próprios textos cristãos. Porque tem o Sermão da Montanha, aquele brá 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 cheio de erro. Vai ter a hora que o Pedro vai cortar a orelha lá do Romano, ele vai vir com aquele papo lá, né? Vai pegar com o cuspe super bonde, que você vai colar a orelha do Romano. E eu não podia atacar o Romano, né? Ah, meu Pedro, quem com ferro pede, Pedro, vai ser ferido. Mas aí com o amigão dele, o Judas Iscariote, que até parece ter um nome judeu, né? Judas e judeu é similar. Não, roubou, não prestava mesmo, traiu, né? É o maior homem que já existiu, e aí complicou pro lado de Judas, porque ele teve que se suicidar, né? Porque aí o Romano não, o Romano que foi capturar ele ali com a espada não podia, porque era o sistema romano aí desenhando o Deus deles, né? E aí dentro dessas religiões, então veja, o islamismo que está do outro lado, está aqui dentro desse lado aqui, da árvore, repetindo, da árvore sefirótica do nosso nível. Essas religiões não chegam ao nível superior, tá vendo? Elas não chegam, elas ficam... Aqui ainda faltou 2 letras para formar a palavra Elohim. Então, que é o sistema de julgamento. O judaísmo está acima de todas essas religiões, e a gente deve compreender que quando eu falo assim, eu não estou falando que isso é cabala. Eu estou falando acima dessas religiões, porque ela mantém o monoteísmo e através ali das suas regras, ela se mantém acima dessas 2 religiões. Então, seria uma pirâmide, né? Aqui eu teria uma pirâmide, de um lado no judaísmo, não, perdão, o cristianismo, o islamismo do outro lado, e na parte superior, tá vendo? Na parte superior teria o judaísmo, justamente conforme ali nas Sefirot. Só que a cabala em si, ela está acima desses 2 padrões. Por quê? A cabala ela não está ligada à religião. Aí a gente deve salientar bem o que está se falando aqui, olha. Não é que a religião é o certo, mas comparando com essas outras religiões, o judaísmo está no topo. Porque foi, de certa forma, o próprio judaísmo que manteve a Torá até aqui. Os nossos sábios mantiveram, mas eles mantiveram o hebraico, tudo. Eles deram sangue por isso. Não todos os judeus, os que guardaram, né, tiveram coragem para guardar essa Torá. Olha, hoje mesmo a gente está numa época, uma guerra muito difícil. A cabala está onde? A cabala está aqui acima. A cabala, ela está acima dessas religiões. Por que ela está acima das religiões? Porque ela vai mais profundo dentro da Torá. Então a cabala, na verdade, houve até uma discussão outro dia, o rapaz falando que eu não entendo de cabala, porque eu não escrevo cabala com C, né? Eu não sei porque eu gosto de escrever com o K, o K, é assim que eu gosto, e eu vou escrever assim sempre. Então, tem a mesma sonoridade, não é? Não tinha nem que ser com C, tinha que ser com Q, não é? Então veja só, aí como eu gosto de escrever assim, eu não vou mudar, não muda a sonoridade. Então aqui eu tenho a cabala que ela está acima, não é? Acima das outras religiões. Por que ela está acima das outras religiões? Porque ela não depende de um sistema religioso. E aí ela pode agregar todo mundo, ela pode agregar todas as pessoas. E existe aqui um conceito muito estranho que a gente vê na cabala. Por exemplo, a gente vê cabalistas falando que a pessoa não precisa sair da sua religião para seguir a cabala. Olha, isso realmente está escrito, né? Mas tem que se ter um entendimento.
A pessoa não vai sair da sua religião porque ela vai começar uma ascensão, não é? Se ela está aqui, desse lado, ela começa a subir por esse lado, dentro da lógica da Torá. Agora imagina se uma pessoa está aqui com essa roupa, ela começa a querer subir aqui com seus argumentos violentos, não é? E aqui ela sobe aqui para destruir e matar outras pessoas. E aqui do outro lado, pode se mudar a roupa, mas vamos botar a mesma coisa. Desse outro lado aqui, a mesma coisa. A argumentação aqui é que a pessoa vai subir, não é? Por esse lado aqui, ó, levando todas as suas argumentações religiosas. Hoje em dia, não é? Hoje em dia não tem mais esse problema de pessoas matarem as outras. Mentira. Eles estão sentenciados a se fazerem tudo o que esse sistema espiritual manda. E aí, por incrível que pareça, esses dois sistemas espirituais atacam esse sistema aqui, que é outra religião, e que agora também acabou entrando no sistema de ataque também, que vai ter, né? Vai gerar aí, ó, ataques e separações de alma. Então, esse sistema aqui, e eu não estou atacando nada, eu estou sendo religioso, não estou sendo religioso, perdão, eu estou falando a verdade do que está acontecendo. Então esse sistema aqui também agora ataca, não é? Ataca, e também já está no mesmo sistema de separação de almas, tá vendo? Então aqui, ó, todos esses sistemas, eles entendem que a sua realidade é a verdade. Como eu disse, o judaísmo está acima das outras religiões. Separação, o cristão mata o muçulmano não mata o cristão, os dois matam o judeu agora está atacando aqui com seu poder bélico, não é? Com o apoio de quem? Com o apoio desse aqui, que é os Estados Unidos, tá vendo? Então, todos eles estão num sistema de separação de almas. Vocês podem falar assim, poxa, Moré, mas aí como que a gente vai fazer? Creio em Deus. Tá lá no Terrilim que uns fazem menção de armas, outro carro de guerra, e nós faremos menção do nome do Eterno. Quem está preparado para fazer essas menções, aí já não é culpa do Eterno, é culpa daqueles que seguem ou não seguem esse sistema, né? Veja, então a Cabala, como é a unificação de alma, ela aceita todas essas pessoas desde o momento que essas pessoas baixem as suas armas e as suas argumentações, porque senão elas acabam trazendo a sua fé para dentro da Cabala. E aí vai gerar mais desconexão, e mais desconexão, e mais desconexão. Então daqui a pouco vai ter a Cabala cristã, vai ter a Cabala muçulmana, vai ter a Cabala judaica, vai ter a outra Cabala que não é judaica, e vai ter Cabala para tudo que é lado. E todos eles vão ter ótimas argumentações. Qual é o papel da Cabala? É exatamente vencer esses sistemas, né? Aqui é Alá, tá vendo? Tem as 3 primeiras letras do nome Elohim, que é rigor, segundo a Torá. E no cristianismo nós temos uma afronta ao Deus de Israel. Essa afronta é porque fala que Deus é um homem. Deus fala, eu não sou homem nem filho do homem para que eu minta. E aí tem um grande problema porque transformaram Deus em um homem. Ele se vestiu, e aí eu estava até brincando, eu ia até brincar ontem numa reunião, mas eu falei, não vou brincar não, porque todo mundo já me catucou. Eu falei, ué, se o Jota veio e morreu com os romanos, que não tinha, só tinha espada, imagina se ele vier agora com a galera com a R15. Será que vai sobreviver? Hã? R15, pistola, lança-chamas, né? Então é um sistema estranho, mas eu não falei para não ofender a religião e a fé das pessoas. Mas veja, essa construção que a gente está fazendo aqui é para vocês entenderem como funciona as religiões dentro do sistema da Kabbalah, do entendimento da Kabbalah.
Dentro do sistema da Kabbalah não pode ter isso aqui, ó. Porque se está tendo guerra é porque Deus não está ali no meio. Deus, ele não precisa que ninguém guerreie por ele. A única coisa que ele precisa é que você guerreie com você mesmo para você entender essa Torá. Entender a Kabbalah, entender esses sistemas que já foram criados lá atrás, que são sistemas confusos em relação à Torá. Tá, gente? É isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade. Se não, 15 minutos de aula.